E fala, Seleção Paulina, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora trazendo tudo do mercado da bola do nosso querido tricolor. Apesar das polêmicas, o São Paulo tem novidades, venda de Rodriguinho, ou melhor, Rodriguinho indo pro Red Bull Bragantino, um acordo com Dória e Kevin Zenon, meia do Boca Juniors São Paulo. É o jogador e vou estar trazendo tudo pra vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal todos os dias pra vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto aí, no final tu sabe eu volto. A gente vai falar muito do mercado da bola. Confesso que tá começando a me surpreender. Crédito de direitos autorais, deixa na descrição sem mais enrolação. Bora pro vídeo. O Bragantino. Antes de passar pro Bruno Andrade, que ele tem uma informação, você também, Renan, sobre o Alan, meio-campista do Flamengo, que interessa ao São Paulo. Dá pra dizer que então, o Tricolor tem seu terceiro reforço pra temporada? Tipo, porque já garantiu o Carlos Coronel, goleiro, que veio dos Estados Unidos. Tem também o Danielzinho. Ah, então seria o quarto, porque o Lucas Ramon já está acertado, mas ainda tem contrato com o Mirassol, já assinou um pré-contrato com o São Paulo. E o São Paulo chegou a um acordo para contratar o zagueiro Dória, que foi do São Paulo, Matheus foi do Dória. Botafogo. Me conta mais detalhes disso, Hernan. É um jogador de 31 anos, é um jogador que já jogou no São Paulo e foi, à época o técnico era o Juan Carlos Osório e o Dória era um cara que era muito promissor, tal, estou falando de 10 anos atrás, né? 11 anos atrás. O Dória teve um bom momento no São Paulo, acabou saindo. O Dória é um jogador que tem muita experiência em futebol europeu e experiência também no futebol do México, tanto que ele é naturalizado mexicano. Ah, sim. E ele estava no Atlas do México. O Atlas do México tem um acordo com o Dória, que o próximo clube que o Dória fechasse, avançasse, teria uma liberação gratuita, mas ainda tem uma dívida do Atlas com o jogador. E aí tem uma questão ali que está sendo discutida agora e que vai fechar entre hoje e amanhã, mas ninguém dentro do São Paulo entende que isso vai ser uma trava. Internamente, o São Paulo já considera o Dória novo reforço para a zaga e é um jogador que chega para dar um toque de experiência nessa zaga, né? Nessa defesa do São Paulo. Contrato 2 anos. Ah, já está acertado o tempo de contrato? Contrato de 2 anos, pelo que eu pude apurar. E é um jogador que chega com é uma aposta. Não chega com status de titular no São Paulo. É um jogador que vai buscar vaga no time. Tá. O Sabino, essa semana, vai ter uma conversa com os representantes para ver uma possível extensão de contrato. Ô, louco. Assim como o Negrutti. Ah, meio-campista. Que também joga de zagueiro, para uma extensão de contrato. Mas assim, fica muito claro que pro Negrutti tá dando ruim, né? Porque... e o Negrutti é muito bom jogador. O Negrutti é um moleque que é assim... dentro de campo ele é um jogador assim, acima da média. Mas aí a questão é que o São Paulo hoje vive um momento muito conturbado. Ele jogou ao lado do Luiz Gustavo no jogo contra o Fortaleza, que ele foi muito bem e depois teve pouquíssimas chances. Se não me engano, teve mais uma chance só. E aí o Negrutti acaba ficando para trás dessa fila, né? O São Paulo está trazendo o Alan, a gente vai falar do Alan, o São Paulo tem o Dória, e aí tá dando ruim pro Negrutti. Vamos ver como é que vai ser o futuro dele, mas o São Paulo também está tratando algumas renovações a partir da semana que vem. Sabino, Negrutti e outros jogadores. André Hernan pergunta aqui. Kevin Zenon, existe a possibilidade de avançar ou não há interesse do São Paulo? E aí? Resposta: há interesse do São Paulo sim nesse jovem jogador. Então... Mas vamos lá. Vamos explicar. Mas vamos lá. É um jogador que a gente sabe que é muito promissor, é um jogador que tem um mercado europeu atrás, né? Tem um mercado todo ali fora, na Europa, e o São Paulo tem interesse. Então, assim, vamos com calma. É assim que tá a resposta. Então, só para afirmar aqui para nossa audiência que está entrando no Fala Fonte, muita gente perguntaram sobre se o São Paulo tem interesse no Kevin Zenon. É Zenon ou Zenon, Hernan? Zenon. Kevin Zenon, do Boca Juniors. Então, o Hernan
a informação dele é que o São Paulo tem sim interesse, mas a concorrência do futebol do exterior é enorme. Então, só o chat pergunta... 24 anos, jogador que se destacou no Boca Juniors e que vem chamando a atenção do mercado europeu. Estou abrindo aqui o Transfermarkt rapidinho só para ver o valor de mercado dele. Cadê? O Pedro Gomide, que tá falando aqui no chat, você falou assim, outro meio armador no radar do São Paulo, mas o São Paulo acabou de perder, vai perder o Rodriguinho pro Red Bull Bragantino, vai ter que ir ao mercado para contratar outro cara, pô. Ué. Outra fonte do São Paulo me respondeu aqui agora. E aí? Fizemos uma consulta. Então casa com a outra fonte que... A outra fonte fala que tem interesse. Beleza, há um interesse do São Paulo. E a outra fonte me disse, sim, fizemos uma consulta. Então, assim... Vamos tratar com calma, né? Porque, vamos lá, é um jogador que é caro, não é um jogador jovem, é um jogador de... 5 milhões de euros estão falando aqui. 5 milhões de euros, acabei de abrir. 5 milhões e meio de euros, para ser mais exato. Mas vamos falar assim, porque o Transfermarkt ele coloca um valor base e aí cabe ao Boca Juniors aumentar ou negociar esse valor. Sim, aí quem vai precificar é o clube. Nós estamos falando de um valor básico de Transfermarkt. Cara, o São Paulo não tem grana. Vamos lá, o São Paulo não tem grana. Então, assim, o São Paulo está interesse no jogador, é natural de mercado isso você observar. O São Paulo, não tem os moldes do que o São Paulo quer, porque só está na base da consulta. Mas provavelmente seria um empréstimo, como tem sido tudo no São Paulo. Sim. São Paulo não tem 5 milhões. Cara, São Paulo, esquece. São Paulo está devendo salário, imagem. Não estou aqui para... iludir torcedor, não tô aqui querendo falar que, tô aqui falando em nome da diretoria, nem nada, os caras estão me enchendo o saco nas redes sociais, mas beleza, pode me encher o saco. O que eu tô falando é que o São Paulo hoje não tem grana, não tem 5,5 milhões de euros, o mínimo aqui de Transfermarkt, para poder fazer essa operação. É tudo na base do empréstimo e tal, e como as duas fontes confirmaram aqui, há um interesse e fez uma consulta. Ponto, vamos ver agora. Não, perfeito. Vamos falar mais de São Paulo, porque eu tô vendo mais informações aqui, daqui a pouco eu quero te perguntar... O que o Crespo falou. Já vamos olhar aqui. Vamos rapidamente, então, com a Rafa Valente. Ele vai entrar daqui a pouco para falar sobre essa questão do Crespo, desses bastidores na conversa. Mas o Bruno Andrade, o Alan é um jogador que o São Paulo se interessa, pertence ao Flamengo, mas você tem detalhes, você tem novidades dessa situação. É um negócio que pode se concretizar? Em que passo está essa negociação envolvendo Alan e São Paulo? Eu vou dar as minhas duas informações sobre o Alan e peço que o André Hernan complemente, porque ele está mais por dentro do que eu. Basicamente, continua muito bem acordado entre São Paulo e jogador. O jogador quer muito São Paulo e vice-versa. Esse ponto o São Paulo já ultrapassou, falta o mais difícil, essa negociação com o Flamengo. Hoje eu pedi uma atualização disso e a informação que eu recebi o Flamengo não vai tomar uma decisão definitiva sobre esse empréstimo com opção ou obrigação de compra com o São Paulo até o dia 14. Então é muito, muito, muito improvável qualquer avanço nessa negociação até o próximo dia 14 de janeiro. Vou ser sincero, quando me passaram essa informação, eu pensei, por que dia 14? E aí dividi essa informação com vocês no grupo. O André não me explicou o motivo. Peço também que ele explique para os nossos telespectadores o porquê de, muito provavelmente, nada ser feito até o dia 14. Hernan, por que nenhuma negociação do São Paulo vai andar até dia 14? Vamos lá, a questão do Alan é assim, o São Paulo nas conversas com o jogador, já tem um acerto. Né? Isso é fato. Tá. A questão com o Flamengo é que ainda precisa caminhar e como a gente trouxe, respeitando sempre as outras apurações, mas como a gente tem trazido, o Flamengo não está nem perto de ter liberado o Alan ou de ter acertado o empréstimo ou o negócio com o São Paulo. Ainda tem muito caminho pela frente. O Flamengo gostaria do Marcos Antônio. Isso também não quer dizer que seria um pelo outro. Tá. Né? O Flamengo quer o Marcos Antônio porque vê que é um jogador bem avaliado e tal. O Boto já trabalhou com ele e essa coisa toda. Só que o São Paulo não quer fazer. O São Paulo fecha a porta para qualquer negociação em relação ao Marcos Antônio. Uhum. Então o Alan fica uma negociação direta com o Flamengo. Só que o que acontece? Você precisa ter, numa negociação como essa,
algumas garantias bancárias, garantias de esportivas e tudo mais. O que vai se esperar agora? Vai se esperar a votação ou não do impeachment no dia 14. E aí depois você retoma uma conversa para finalizar a questão do Alan. Então, o dia 14, vai ser colocado pelo presidente do Conselho Deliberativo, a votação pelo impeachment, o afastamento ou não do Júlio Casares, e aí depois você vai resolver essa questão do Alan. Provavelmente ela vai se arrastar para depois do dia 14. Eu duvido muito que o Flamengo facilite nessa negociação, porque se o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio e o São Paulo quer o Alan, o Flamengo vai barganhar, falar, não, eu quero o Marcos Antônio. Mas aqui uma negociação não pode não tá atrelada necessariamente à outra. Sim, não é uma troca. Mas não existe aquele, cara, eu quero o teu jogador, você quer o meu? Então facilita no teu. Não pode ser uma coisa meio... Mas assim, é diferente porque o Marcos Antônio hoje é o ativo principal do São Paulo. Sim. E aí o Alan não é o ativo principal do Flamengo. É até melhor para o Flamengo botar para rodar o Alan. Sim. Que não está nos planos. Falando em futebol... Falando em planos. Falando em planos, Rafael Valente, um dos poucos, eu acho que o único torcedor do Torino no futebol brasileiro, está presente lá no CT do São Paulo. Essa risadinha me garante porque eu sei que você é um dos únicos torcedores do Torino no futebol brasileiro. O que o Crespo falou pra galera aí nos bastidores, que arrancou sorrisos? Ele é um cavalheiro, né? Um gentleman, conversou com a galera toda aí, mas só você ouviu o que ele falou. Muito bem-vindo, Rafael Valente. Muito obrigado, Felipe, André. Bom dia para vocês, bom dia para quem nos assiste. Olha, temos mais torcedores do Torino no Brasil, sim, hein? Somos poucos, mas estamos por aí. Olha, foi muito legal porque o Crespo veio um pouquinho antes do treino começar para dar um feliz ano novo para os setoristas, para os jornalistas, para os cinegrafistas que estão por aqui. E depois acabou resenhando um pouquinho, falando como é que foi o final do ano dele. O pessoal até brincou se bateu bola, se ele jogou bola. Ele falou que hoje em dia só 5 minutos de futebol, porque o motor já não dá mais conta do recado. Diz que até prefere o padel, que durante as datas FIFA ele aproveita para jogar padel. E é isso, viu? Ele começou muito bem o ano aqui, cumprimentando todo mundo e falando que espera um ano muito bom, assim. Foi um momento descontraído e divertido aqui pra gente, viu, amigos? Já jogou... É até legal o Torino tá lá para ter esse ambiente, porque assim... a gente é o apelido dele, pô, a gente chama de Torino, né? Hein, Rafa? Pode chamar de Torino também no ar, né? Exatamente. Pô, claro. Na É um apelido resenha a até gente que eu chama gosto. de Torino, velho. Muito bom. É que assim, o Felipe tá chegando agora, mas a gente é das antigas, né, Rafa? A gente já tá há um tempinho aí nessa estrada. Exatamente. Aí, a gente já tomou muita chuva, muita pancada aí na vida. Muito sol, muito sol, protesto de torcida. Deixa os garotos aprenderem aqui. A sensação que eu tenho é que assim, há uma necessidade, mais do que uma necessidade, blindar o ambiente do CT. Porque as notícias são ruins, elas estão toda hora, a gente está recebendo, a gente sabe que politicamente está algo quase que insustentável para o presidente Casares, mas existem pessoas ali, o Rui Costa, o próprio Muricy e tal, que tentam blindar esse ambiente, e me parece que a saída do Crespo até os setoristas, de falar de coisas leves e tal, para trazer um pouco mais esse ambiente interno de que, aqui o negócio está blindado, a gente só está pensando no campo bola, né? É essa sensação por aqui também, viu, André? Até porque o futebol mostra, com seus exemplos recentes, de que quando não existe essa blindagem, quem sofre é o futebol. Quem acaba pagando o preço são os jogadores, é o desempenho em campo. Então a gente também sentiu isso, que tem essa leveza, tem essa energia boa para começar o ano, sem estar associado com a parte política que realmente, em muitos casos, acaba até contaminando, né? É isso aí, muito agradecer a participação do Rafa Valente, que vieram contar uma curiosidade aqui, que ele escreve um livro todo ano sobre o que importa. Leitura labial, vamos fazer leitura labial do Crespo. Olá, que tal? A situação do São Paulo tá uma porcaria, o que eu vou fazer lá no campo? Não tenho nada para fazer, não tem reforço. Puta madre. Ele tá assim, quero muito mais jogadores, mas não tem dinheiro, acabou o dinheiro. E não tem nada, acabou o dinheiro. Eu já acho que é o seguinte, eu tô aqui trabalhando, preferia estar sentadinho no celular, vendo o Fala Fonte na ESPN, aliás, todos vocês, eu acho que é por aí, meu. Eu acho que é por aí mesmo. Mas vamos... E não tem áudio, né? Não tem áudio. Não tem áudio, acho que... né? Não, eu acho que assim, acho que
Acho que a questão é muito. Depois a gente pode pedir para alguém da produção mandar uma mensagem pro Torino, pro Valente, Pro Torino. Para ele falar qual que foi essa resenha aí. Me parece ser algo da questão política. Vou se isso perguntar afeta aqui. no campo. Me parece que ele deve estar falando algo nesse sentido, ou também pode ser uma resenha dele, como é que foram as férias dele, enfim. Sim. Se eu estivesse lá, eu perguntaria, por exemplo, se estava atrapalhando no dia a dia, nos treinos, essa questão toda que o São Paulo tem fora do campo. Vou perguntar pro Rafael Valente qual que era a resenha ali dos bastidores. Mas vamos falar do mercado? Vamos. O programa tá pegando fogo, muita gente perguntando aqui no chat, perguntando de jogador de São Paulo. Vou te perguntar aqui, você apura, se você tiver informação, você fala. O GVR Souza e uma galera no chat perguntando, Kevin Zenon do Boca no São Paulo? Não sei se tem nada. Esse moleque tava até ontem estavam falando dele no... Caramba, onde que era mesmo que eu tinha visto? Acho que é no futebol português mesmo. Dá uma checada aí, porque o chat tá enchendo o saco disso. Enquanto você tá perguntando, olhando, o Corinthians, a pedido do Dorival Júnior, fez uma consulta pelo volante Alisson do São Paulo. Isso mesmo, não tem negociação da mente, né, Hernan? A gente pode falar disso. Mas é um jogador que agrada muito o Dorival Júnior. Trabalharam juntos no São Paulo. O Dorival que mudou a posição do Alisson. O Alisson que era mais um jogador de beirada, Sim. mais um ponta. O Dorival recuou ele e ele virou um grande volante, um camisa 8 ali no tricolor paulista. Então é um jogador que agrada o Corinthians, mas o São Paulo, por sua vez, não quer facilitar. E aí eu ouvi que o São Paulo, numa conversa com o Corinthians, essa sondagem, essa consulta que o Corinthians fez junto ao São Paulo pelo Alisson, falou assim, bom, temos interesse então no Ranieri, volante do Corinthians. O Corinthians, por sua vez, não tem interesse nenhum em negociar o Ranieri. Então, a informação é essa, Viola. Se você tá bravo, não é culpa minha, não. É isso aí com você, meu amigo. Mas o São Paulo teria interesse no Ranieri e o Corinthians tem interesse no Alisson. A ver se vai ter avanço essa questão. Porque seria uma troca, podemos dizer assim. Mas não quero tratar dessa maneira, mas essa é a informação. Mas, Hernan, muita gente perguntando aqui no chat, e é de verdade, muita gente, vai começar o treino daqui a pouco, a galera já tá indo pro campo, puxando aquela fitinha ali. Eu acho que o Viola nunca fez esse tipo de exercício, acho que ele nunca fez nenhum tipo de exercício na vida, diga-se de passagem. Mas esse aí você já fez da fitinha? Eu já sabia, eu imaginava, isso aí é bom pra caramba, eu preciso fazer pro meu tornozelo, pro meu joelho aqui. Hernan, Rodriguinho. É o Alavés que tava de olho nesse garoto aí. Alavés da Espanha. Como é que é o nome do rapaz? O Kevin Zenon. Kevin Zenon. Foi isso que eu li. Alavés. Mas vamos falar da situação do Rodriguinho, Hernan. Porque o São Paulo encaminhou, então, a saída do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Eu não sei se você tem detalhes sobre isso, mas será uma venda? É um empréstimo? Porque o contrato do Rodriguinho acaba agora em dezembro deste ano. São Paulo tentou renovar, não chegou a um acordo, então o Rodriguinho do São Paulo está a caminho do Red Bull Bragantino. É isso, né, Hernan? Para um contrato de 5 anos. Nossa. Ainda estou tentando checar os valores, porque isso é uma situação que a gente tem que tomar muito... Quem está no dia a dia com o Rodriguinho entende que é um movimento muito bom, porque por mais que você esteja... o Rodriguinho é um cara visto dentro do São Paulo como um moleque muito talentoso e tal, mas é um moleque que não conseguiu desabrochar o futebol dele. Sim. Ele teve poucas sequências. A melhor sequência dele, me arrisco a dizer que foi agora com o Crespo. Ele foi pensado pelo Rogério Ceni, né? Aí depois o Rogério Ceni saiu e tal, ele ficou ali banco, às vezes não era nem relacionado. Com o Dorival ele teve uma ascensãozinha, Dorival foi embora e aí agora com o Crespo ele teve um momento bom. Tanto que ele tem, nessa última temporada, 1 gol e 2 assistências. Vindo do banco e tal. É bom frisar isso, né? Com o Crespo, não é um número cheio de um cara que estava jogando. Então o Rodriguinho despertou o interesse do Red Bull Bragantino já na última janela, que vinha monitorando a situação até da extensão de contrato, e agora chega a um acordo. Então esse acordo está muito próximo, esse acordo está praticamente fechado. E o Rodriguinho vai assinar por 5 anos lá no Red Bull Bragantino. O São Paulo ele perde mais uma opção para o seu meio de campo, que era um jovem promissor, não conseguiu chegar a uma renovação de contrato e agora está de saída para o Red Bull Bragantino. Antes de passar para o Bruno Andrade... Confesso que fui pego de surpresa pela informação tanto do Dória, que vazou aí de ontem para hoje,
mais de madrugada quanto do Kevin. O Dória tá tudo acordado, o São Paulo vai vir de graça, ele rescindiu o contrato lá com o Atlas, se eu não me engano. De graça. Eu confesso que não tô entendendo esse movimento do São Paulo de tentar trazer zagueiros, sendo que não tá perdendo nenhum zagueiro. Ontem saiu a informação da troca do São Paulo, do Alisson pelo André Ramalho, e agora o Dória. Talvez o São Paulo já esteja se precavendo para um ano de lesões. Isso para mim é o que explica, porque você tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese. Para mim são 3 zagueiros ok, né? O Alan Franco e o Arboleda de alto nível, o Ferrarese um zagueiro mais confiável que o Tolói, principalmente porque não se machuca. Você tem o Tolói, tem experiência, mas se machuca, e você tem o Sabino, que é o Sabino. Tem 5 zagueiros. Tem o Belém, menino da base. Você tem o Negruti, que pode atuar também como zagueiro. E agora está trazendo o Dória. 6 zagueiros. Confesso que me surpreendi com essa contratação do São Paulo. 31 anos, um zagueiro experiente. Talvez o São Paulo queira deixar o time mais cascudo. Talvez seja até um movimento interessante do São Paulo querer deixar uma zaga cascuda para aguentar toda a pressão que vai ser a temporada e tentar rejuvenescer o elenco do meio para frente. Isso é algo válido, principalmente com essa informação aí do Kevin Zenon, um meia argentino disputadíssimo. A única coisa, o que me assim, conforta, que me acalenta, é esse cara ser argentino. Isso é o que me acalenta. Por quê? Ao contrário daqui do Brasil, que jogadores literalmente cagam e andam pro São Paulo Futebol Clube, a gente vê jogadores negando vir pro São Paulo, não existe esse movimento nos clubes sul-americanos. São Paulo, se tiver o mínimo, e aqui sinceramente, se o São Paulo tiver o mínimo de capacidade, de habilidade de levar essa negociação, o São Paulo consegue trazer. Porque para os jogadores sul-americanos de fora do Brasil virem jogar no São Paulo, cara, para eles é algo gigantesco. Gigantesco. Você vê quando o Galopo veio, você vê o Enzo Dias, você vê todos os jogadores sul-americanos fora do Brasil, que é Argentina, Uruguai, Paraguai, esses caras quando recebem minimamente a proposta do São Paulo, os caras vêm muito por conta disso aqui. O peso da camisa. O peso da camisa do São Paulo, cara, ainda faz diferença. Ainda faz diferença. Por enquanto. Por enquanto ainda vem fazendo. Então, se o São Paulo conseguir desembolsar o mínimo de valor possível, cara, na moral, faz das tripas coração, porque eu venho dizendo aqui, São Paulo tá trazendo zagueiro, São Paulo traz lateral, São Paulo necessita de um meia. O São Paulo é obrigado a trazer um meia. Muita gente fica com raiva de mim porque eu falo do Luciano, mas o Luciano ele não consegue jogar naquela função. O Lucas, a gente não sabe se o Lucas vai conseguir jogar naquela função após a lesão. Muito provavelmente o Lucas até passe a ser um segundo atacante no sistema com 3 zagueiros ou com 4 zagueiros. É mais fácil o Lucas jogar de ponta novamente do que jogar ali por dentro, dependendo da função, dependendo do estilo de jogo do São Paulo. Não é fácil. Não é fácil. Mas se o São Paulo tiver o mínimo de estratégia, o mínimo de habilidade, eu não sei se o São Paulo vai ter isso. Apesar da concorrência dos europeus, talvez seja vantajoso para o atleta, deslumbrante para o atleta vir jogar no São Paulo. Principalmente o Caleri tem uma ótima amizade lá com o Boca Juniors. Quem sabe o Caleri não faz aquela ligaçãozinha, eu vim jogar aqui, pelo que sim, pelo que não. Tem muitos argentinos do time de São Paulo, né? Então, talvez isso facilite e ajude. Vou estar trazendo tudo para vocês sobre esta negociação. Também temos que falar sobre o Rodriguinho, que está indo pro Red Bull Bragantino. Alguns torcedores bravos, e eu não entendo porquê. O Rodriguinho nunca vingou no São Paulo, teve pouquíssimos momentos. É um menino franzino que nunca conseguiu desabrochar no São Paulo.
Pô, eu acho que ele vai ter a mesma carreira do Igor Gomes. Essa carreira aí de jogador de Série A. Não chegou a ser um Lucas Fernandes, mas também não chegou a ser um David Neres, não chegou a ser um Luiz Araújo, não chegou a ser um Lucas Moura. Vai ser essa carreira de Igor Gomes. De jogador de time de meio de tabela. É isso. E tinha potencial? Talvez tinha. Ou talvez a gente só se iludiu. O torcedor do São Paulo às vezes se ilude. Por exemplo, o Mike, mais novo, e demonstra ter um puta potencial. O menino que foi vendido, o Lucas... agora eu esqueci o nome, o canhoto, mas era Lucas também, se eu não me engano. O potencial daquele moleque. Gigantesco. E vários outros, assim como o Lucas Ferreira também, o grandão, o Ferreirão. Isso é o São Paulo, cara. Fazer dos melhores atletas e os atletas, ok, vende, faz negócio. O Paulo pode perder ele agora no meio do ano para pré-contrato. Libera, cara, fica com porcentagem. A diretoria do São Paulo é competente, a gente já sabe disso. Então, qual a diferença que vai fazer? Deixe aí a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu.